Boa noite, queridas famílias, queridos casais. Estamos aqui novamente para termos comunhão, mas com o foco agora no encargo da família. Ontem e hoje de manhã, nós falamos que toda vez que Deus deseja iniciar algo, Ele o faz por meio do Espírito. E vimos ao longo da palavra de Deus as coisas que têm ocorrido com o povo de Deus, as várias situações. E também hoje, como Deus deseja começar algo novo em nossas vidas, tendo o Espírito como início, tendo o Espírito como fonte. Assim, o que nós falamos com respeito à igreja, vale também para a família. Qual é a verdadeira condição da nossa casa? Alguns casais dizem assim para mim: Miguel, nós estamos muito bem, nossa família não tem problemas, estamos passando muito bem. Mas daí quando eles falam isso para mim, muitas vezes eu pergunto para eles: vocês perguntaram para o Senhor se está bem mesmo? Porque você pode achar que está bem, mas o Senhor acha que está bem? Você pode estar muito alegre com sua família, mas o Senhor está alegre com sua família ou não? Porque hoje, realmente o que interessa é a realidade. É a realidade espiritual. Se Deus deseja fazer algo novo, você não sente que sua família também precisa ser renovada? Talvez você olhe para o seu viver, para o viver da sua família, você possa dizer: realmente nós já passamos por muitas coisas, já fizemos muitas coisas, mas você não gostaria de viver uma realidade na qual o Espírito fosse sempre o início de tudo? E a continuação também por meio do Espírito? Por isso, vamos hoje olhar a família sob um ponto de vista um pouco diferente. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20 diz o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quem aqui é um discípulo do Senhor? Levanta a mão. Okay. Essa é uma visão importante. Eu sou discípulo. Mas você já viu a sua família como uma família de discípulos? Um casal é um casal de discípulos. Se nós temos uma família de discípulos, temos um casal de discípulos, deveria haver tantos problemas como hoje ocorre por aí? Você tem problema na sua família ou não? Se são uma família de discípulos, deveriam ocorrer esses problemas? Daí a gente começa a perceber que para nós ainda falta muita realidade. Mas que nós precisamos saber o que é um discípulo. O Senhor quer que nós sejamos discípulos dele. O que é um discípulo?
Nós precisamos então recorrer ao passado, quando existia essa figura de mestre e discípulo. Por exemplo, no passado, quando você queria aprender uma profissão, seja como carpinteiro, seja como açougueiro, seja como alguém que trabalha com ferro, com ferragens, você precisava aprender com um mestre. Então, você procurava um mestre e perguntava a esse mestre se ele aceitaria ou não você como um discípulo, como um aprendiz. E aí, se ele te aceitasse, você teria que mudar para a casa dele, viver com ele, trabalhar na casa dele e aprender pouco a pouco a profissão, aprender a ser como mestre, aprender a ser como esse homem. Um discípulo aprende com o mestre, vivendo com o mestre. Tá certo? Porque ele tinha que transmitir alguma coisa viva. Uma profissão você tinha que aprender a fazer. E aprendiz fazendo, junto com o mestre. Tinha que viver com o mestre. Muitas vezes, quando o mestre recebia o aprendiz, começava falando para ele: limpa a minha casa, joga o lixo fora. E o cara: o que é isso? Eu não vim aqui para jogar lixo fora. Então você não está preparado para aprender. Entendeu? Tinha que aprender. Daí assim: puxa, ele é obediente. O que eu falo, ele faz exatamente do jeito que eu falo. Tem futuro. Eu vou ensiná-lo, vale a pena investir nele. Esse é um discípulo do Senhor. Aqui diz: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isto é, para que então fosse introduzido no Deus triuno, ganhando a vida de Deus. E aqui diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Como que o Senhor nos ensina? Como que somos ensinados? É vivendo como o Senhor. Por que eu digo isso? Precisamos ter uma visão. Somos um casal de discípulo do Senhor. Não é isso? Qual é o nosso grande problema? Por que há atritos? É porque, na verdade, nós precisamos de ajustes. E como o mestre faz o ajuste? O mestre faz o ajuste ajustando a cada um. O ajuste não é feito entre os dois. O mestre ajusta cada um. Os irmãos compreendem? Eu vou te dar um exemplo. Os membros do corpo de Cristo, por que há harmonia no seu corpo? Você já acordou com uma mão brigando com outra? A mão dando tapa no outro? Não. Por quê? Porque o relacionamento entre os membros passa pela cabeça. E qual é o nosso grande problema? O nosso relacionamento não está passando pela cabeça, por isso que surge tanto problema. O nosso relacionamento de discípulos não passa pelo mestre. Cada um quer ser mestre. Quero fazer algumas perguntas. Vocês ultimamente têm passado por tribulações e conflitos? Tem ou não? Todo mundo passa. Agora eu quero fazer a seguinte pergunta: vocês estão passando como indivíduos ou estão passando isso como casal? Faz diferença.
Você tem um problema, mas você enfrenta seu problema, passa o problema como indivíduo ou como casal? Você enfrenta os seus problemas. Você enfrenta os seus problemas como indivíduo ou enfrenta os problemas como casal? Como o Senhor gostaria que nós enfrentássemos? Como indivíduos ou como casal? Como indivíduos ou como família? Tá aí. Precisamos ou não de ajustes? Precisamos. Ok, nós passamos por problemas. Daí, o problema é vencido. Glória a Deus. Venceram o problema. Vocês saem mais fortes porque venceram. Mas eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: você está saindo mais forte como indivíduo ou como casal? Você saiu forte sozinho ou saiu forte, mas edificado? Precisamos ou não de um novo começo? Porque o que nós falamos na igreja, na parte coletiva, começa a ser experimentado aí em casa. Se a igreja precisa de um novo começo, é sinal que nossa casa precisa de um novo começo. Nós temos desafios numa esfera espiritual, na esfera psicológica e na esfera física, humana, questão de saúde. Não é verdade? E onde está o foco? O mundo hoje põe o foco no indivíduo, não é? Mas Deus quer, claro que o indivíduo é importante, mas como um casal, como uma família, Deus quer que o foco seja o casal, seja a família. Então, observe uma coisa. Nós estamos falando de realidade do começo, não é? De um novo começo. E estamos falando da realidade que aparece no livro de Atos. Estamos falando que nós somos discípulos. Então, os nossos irmãos, no início, eram conhecidos como os discípulos. Por exemplo, Atos capítulo 6, versículo 1 diz: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. Está vendo? Então, por que eles eram chamados de discípulos? Esses são os discípulos de Jesus. São aqueles que vivem com Jesus, viveram com Jesus, aprenderam com Jesus. Você não deseja que sua família seja conhecida como uma família de discípulos? Que as pessoas digam: esses aqui são discípulos de Jesus, vivem com Jesus, aprendem com Jesus. Mas também em Atos, nossos irmãos eram conhecidos também como o quê? Como os da fé. Quer ver? Atos capítulo 6, versículo 7, que diz: crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Isso é a fé cristã, entendeu? A fé ligada a Jesus. Atos capítulo 8, versículo 13 diz: o próprio Simão abraçou a fé
e tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Aqueles que abraçaram a fé. Você não gostaria que sua família fosse conhecida assim? Quem são? Esses são aqueles da fé. E o casal? É casal que abraça a fé, que obedece à fé. E também, nossos amados irmãos no início, como eram conhecidos? Eles eram conhecidos também como os do caminho. Não é assim? Olha só, Atos capítulo 9, versículo 2. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que casa achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Atos 19, 9. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Atos 19, 23. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. Então os nossos irmãos eram conhecidos também como os do caminho. Por quê? O que é o caminho? É um modo de vida. Como nós nos conduzimos, como nós caminhamos. Queridos irmãos, queridas irmãs, nessa terra há muitos caminhos, mas só existe um caminho que é celestial, que é o Senhor Jesus. Por que eles chamavam do caminho? Porque esse é um caminho diferente de todos os outros. Eles são do caminho. É assim que eles vivem. É assim que eles se conduzem. São diferentes dos outros. Você não gostaria de ser conhecido como casal? Que é esse casal? Eles são um casal do caminho. Eles têm Cristo como caminho. Caminho não é uma maneira. Para nós o caminho é uma pessoa. Jesus não disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Casal, homem e mulher, marido e esposa. Por que briga? Porque não estão no mesmo caminho. Por que briga? Porque não está abraçado à fé. Se tivesse abraçado, não brigaria. Se estivesse andando no mesmo caminho, não brigariam. E uma das porções que chama muito minha atenção é Atos 11, 26, que diz: tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Aleluia! O que é um cristão? É um homem em Cristo. Por que eles chamaram os discípulos de cristãos? Porque esses caras aí só falam de Cristo. Quando estão cantando para Cristo. Quando estão orando, oram para Cristo. Qualquer coisa que fazem, falam de Cristo. Eles só sabem de Cristo. Quando eles trabalham para Cristo. Quando eles desfrutam de Cristo. Por isso que foram chamados de cristãos. Amém.
Você é cristão? Mas por que chamam você de cristão? É porque costuma-se falar hoje em dia, não é cristão tal, mas para nós tem um significado especial. Eles me chamam de cristão porque quando eles olham para mim, dizem, esse cara aí é Cristo para cá, Cristo para lá, só Cristo, Cristo, Cristo. Um casal é um casal de cristãos. Que tal isso, queridas famílias? Que família é essa? É uma família de cristãos. Sabe que no Novo Testamento, ali, somente 3 lugares usa esse nome cristão. Primeiro é Atos 11:26, e a segunda vez está em Atos 26, versículo 28. Diz assim: então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Atos 26, 24. Dizendo ele estas coisas, em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Então, quando no 26, 28 Agripa falou para Paulo: por pouco me persuades a me fazer cristão, significa: por pouco você me faz ser um louco como você. Estás louco, Paulo? Festo tinha dito: está louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. O que você está falando? Ninguém compreendia os cristãos, porque só se compreende no espírito e na vida. E o que Paulo então respondeu para Agripa? Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Paulo disse: gostaria que Deus permitisse que você também se tornasse cristão, se tornasse um louco como eu. E 1 Pedro 4,16 é a terceira porção, que diz: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Diz: antes glorifique a Deus com esse nome. Existe, a Bíblia mostra muito clara, mostra uma coisa muito clara, né? Mesmo em 1 Pedro nos mostra: você pode sofrer como malfeitor, ou você pode sofrer como cristão. Sofrer como malfeitor é um sofrimento que você buscou, porque fez o que não devia. Mas se você sofrer como cristão, você deve glorificar a Deus com esse nome. Bom, vamos voltar a essa questão do princípio. Nós estamos então falando de um casal de discípulos. Quem são os discípulos? São aqueles que seguem o Senhor. E aí tem um versículo que é muito importante, que é Mateus 16, 24, que todos nós conhecemos. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. E 25, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Um casal de discípulos, o que é que faz? Este casal segue o Senhor. Amém.
O grande problema é que nós seguimos muitas coisas. Marido segue uma coisa, a esposa segue outra coisa, e há divergências. Mas se os dois se voltarem para seguir o Senhor, não vai ter problema. Por quê? Porque o Senhor está falando: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Esse versículo é muito importante e eu quero enfatizar: o ponto central desse versículo não é negar a si mesmo. Um grande problema ocorreu no passado na vida de muitos irmãos. Eu conversava com o irmão dizia: não, o negócio é negar a si mesmo, negar a si mesmo. Eu perguntei, teve até uma irmã que um dia me chamou, disse assim: Miguel, esse negócio é seguir negar a si mesmo, isso aqui é um conceito budista. Tá certo, porque os monges negam a si mesmo, entendeu? Ele diz: então, a gente não devia falar negar a si mesmo. Eu disse: irmã, você está usando esse versículo de maneira errada. A ênfase desse versículo não é negar a si mesmo. A ênfase do versículo é seguir o Senhor. Amém. Irmão, você entende? Se você pega a ênfase errada, você está aplicando o versículo de maneira errada. Quantas vezes você já foi falar com o irmão fala para você: nega a vida da alma. Aplicação errada. A questão não é negar a vida da alma, a questão é: você está seguindo o Senhor ou não? E você sabe que para seguir alguém, você tem que negar a si mesmo. Eu não conheço o Rio de Janeiro. Se falaram para mim: Miguel, está aqui a chave do carro, pode andar por aí livremente. Eu diria: eu não sou louco, eu vou andar no Rio assim, para onde achar que eu quero. Daí eu vou pedir para alguém que conhece o Rio: desde onde você quer? Eu quero para aquele lugar. Sabe como vai? Não. Então, siga-me. Louvado seja Deus. Eu vou segui-lo. Eu estou seguindo. Daí, de repente, ele pega uma rua, vira à esquerda, mas a direita, a rua direita é muito mais bonita. Entro lá, eu recebo um tiro. Eu não sei andar no Rio. Eu tenho que seguir quem sabe andar no Rio. Não é verdade? A gente ouve, eu falo isso aí porque a gente ouve tantas coisas. E aí, eu posso achar, eu deveria seguir à frente, mas eu nego o meu sentimento. Por quê? Esse sabe o caminho. Amém. Quem sabe o caminho é você ou é o Senhor? E marido e mulher fica brigando por quê? Porque os dois não estão seguindo o Senhor. Se os dois seguirem o Senhor, os dois vão negar a si mesmos. E vai chegar tudo num acordo espetacular. Por quê? Porque seguem o Senhor. Marido diz assim: eu sigo o Espírito. E a esposa: eu sigo o Espírito. Quando você olha para o viver dos dois, os dois estão brigando dia e noite. Alguma coisa está errada. Ou acho que está tudo certinho? Mas o que eu estou falando nessa noite é possível vivermos como um casal de discípulos. É possível viver como um casal que são da fé. É possível viver como um casal que é do caminho. É possível ter um viver
de um casal de cristãos. Amém. Homens Cristo. Amém. Aleluia. Nós temos que aplicar os princípios espirituais para a nossa casa. Então, existe uma porção na Bíblia que mostra para nós um caminho de vitória. Amém. Está em Apocalipse 14, a partir do versículo 1 até o versículo 4, porque é a porção que revela a nós sobre as primícias, os vencedores arrebatados, vivos, que são as primícias. Você quer ser parte das primícias? Como a experiência desses vencedores que são a primícia? Vamos olhar essas experiências em Apocalipse capítulo 14, a partir do versículo 1. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Aqui nós temos esses vencedores no Monte Sião, isto é, junto ao trono de Deus. Foram arrebatados para o trono de Deus, foram aqueles que foram arrebatados vivos. Característica deles, tem na fronte escrito o seu nome, que é o nome do Cordeiro, e o nome de seu pai, que é o nome de Deus. Então, olha só, primeiro característica, como eles têm esse nome nas suas frontes. Primeiro ponto, significam que eles pertencem a Deus e ao Cordeiro. Amém. Eles no seu viver expressaram isso. São os cristãos, são os irmãos que têm uma consciência: eu pertenço a Deus, eu pertenço ao Cordeiro. Amém. Segundo aspecto ligado ao nome, são esses que confessam o nome do Pai e o nome do Cordeiro. Não tem vergonha. Confessa esse nome. Se somos um casal que confessa esse nome, muita coisa será resolvida. Amém. Nós estamos tocando em princípios espirituais. Nós não estamos falando de manual de boas maneiras para um casal. Não, nós estamos falando de princípios de vida. Amém. Pertence a Deus e ao Cordeiro. Confessa esse nome. E agora, Apocalipse 14, versículo 2. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Daí no início do 3 diz: entoavam um novo cântico. Então você pode ver que essa voz, que era a voz de muitas águas, era a voz dessa numerosa multidão de vencedores. Apocalipse 19, versículo 6, nos mostra esse ponto. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Você pode ver essa voz dos vencedores, quando estão juntos falando, é como a voz de muitas águas, é uma voz majestosa como a voz de Deus. Amém. E é como a voz de grande trovão, voz forte.
Mas preste atenção, olha só que espetáculo. Também a voz que eu vi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. É uma voz que sai da boca de um arpista quando tange a sua harpa. Significa o quê? É uma voz que sai do coração. É uma voz forte, majestosa, mas cheia de sentimento. É uma voz que sai do coração para entoar um cântico ao Senhor. Eles entoavam um novo cântico diante do trono. O que isso quer dizer? É um cântico especial, é um cântico novo. E aqui diz, no versículo 3, entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Ninguém podia aprender esse cântico. Por quê? Porque esse cântico, a letra desse cântico, é a experiência que cada um deles teve com Deus. No meio das tribulações, no meio das dificuldades, as suas lições diárias, eles cantam o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus, a luz de Deus, poder de Deus, cuidado de Deus, disciplina de Deus. Eles estão cantando a sua história com Deus. Por que ninguém mais pode aprender? Porque isso só se aprende vivendo, não se aprende sendo decorado. Nós falamos como nós enfrentamos as situações. Sozinhos ou como casal? Sozinhos ou com Deus? Se vocês dois como casal, ou vocês 3, 4 como família, vocês experimentaram, passaram pela tribulação com Deus, vocês experimentaram cuidado de Deus, amor de Deus, misericórdia de Deus, não é verdade? E vocês vão ter algo para cantar. Você sabe, Efésios capítulo 2, versículo 10, diz que nós somos feitura dele, não é isso? Obra-prima dele. E a palavra grega para essa feitura e obra-prima é poema. Nós somos poema dele. O que isso quer dizer? Que a nossa história com Deus é um poema. Nesse mundo existem muitas canções que são canções de amor, não é isso? E essas canções de amor contam a história desse amor, né? Eu estava assim, daí encontrei o amado, daí reagi assim, não é verdade? Imagina um casal juntos, experimentando Deus, como discípulos, como os da fé, como os do caminho, juntos, seguindo o Cordeiro. E esse casal juntos compõe essa canção para o Senhor. E também do lado de Deus existe, nós somos poema de Deus. Uma das coisas mais lindas do universo, porque esse versículo fala que nós somos poema dele, significa que Deus, se os anjos perguntarem, por exemplo,
Os anjos perguntaram para Deus: Deus, como é sua história com Leonardo? E Deus disse: você quer saber? Eu vou cantar uma canção para você. Daí Deus canta a canção da história dele com Leonardo. A história de amor, a história de cuidado, a história das experiências vivas. E diz como Leonardo me amou, como ele me buscou, como ele me honrou. No momento de fraqueza, como ele me buscou, como eu o fortaleci. E Deus então canta a história dele com você. E você canta a sua história com o Senhor. Esse cântico ninguém consegue aprender nos céus, porque se aprende vivendo nessa terra. Querida família, queridas famílias, vocês têm um cântico para o Senhor? Debaixo do sangue do Senhor, eu quero contar uma experiência, coberta pelo sangue do Senhor. Quando meus pais fizeram 50 anos de casado, eles passaram para nós os versículos, principais versículos, que os guiou ao longo dos 50 anos de casamento. E com esses versículos, meu sobrinho Davi e minha sobrinha Elizabeth compuseram um hino. E isso passou a ser o hino da família. Quando nós nos reunimos, nós cantamos o hino da família. É a nossa experiência com Deus. Você tem um hino para Deus? Vocês dois como casal, se perguntarem para você, você pode dar um resumo da sua vida com alguns versículos? Vocês vão dizer: não temos, porque passamos a vida inteira brigando. Mas se vocês falaram: passamos a nossa vida buscando o Senhor e experimentando o Senhor, nós temos versículos que contam a nossa história. Amém. E aqui nós temos esses vencedores que entoam esse cântico, que ninguém pôde aprender, senão esses 144 mil que foram comprados da terra. Amém. Eles sabem, nós fomos comprados da terra, não pertencemos a essa terra, pertencemos aos céus. Amém. Querido irmão, querida irmã, estou pintando um quadro espiritual. Você anela ou não anela, queridas famílias? Eles estão cantando para o Cordeiro. Quem são estes? Apocalipse 14:4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. O versículo que corresponde à realidade espiritual dessa parte, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então nós, como um casal, falamos: Senhor, conserva-nos fiéis a Ti. Nós, como casal, queremos ser uma virgem pura, fiel ao Senhor, a um só esposo, que é Cristo. Compreenderam?
Nós não queremos amar outras coisas. Nós não queremos seguir outras coisas dessa terra. O mundo vai tentar nos seduzir. E Paulo disse: zelo por vós com zelo de Deus. Eu quero apresentar vocês como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. E ainda mais, quer ver? E ainda mais, ele diz assim aqui, ó: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Segue o Cordeiro, por onde quer que vá. E essa é uma experiência tremenda. Aonde o Cordeiro for, nós seguiremos. Imagina uma família assim. Há um princípio na Bíblia que é muito importante, que é a experiência da família. Você lembra da Páscoa instituída em Êxodo, não é? Era um cordeiro por família, não era um cordeiro por indivíduo. Isso quer dizer o quê? É a experiência coletiva da família. Queridos irmãos, irmãs, casais, famílias, chegou o tempo da família se unir e ter experiência coletiva. Vocês possam dizer: esta é a experiência da nossa família. Nós, como família, comemos juntos o Cordeiro Pascal. Amém? Amém. Então isso aqui é algo que precisamos dar muita atenção. Eu quero ainda ver com os irmãos o seguinte. Ele diz assim: são eles seguidores do Cordeiro por onde quer que vá, são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Primícias, os primeiros frutos. Mostra o quê? Que por causa dessa busca, amadureceram primeiro. Queridos casais, você deseja ou não que sua família faça parte das primícias? Não somente você, diz: eu quero minha família, quero meus filhos, filhas, genros, nora, netos, netas, eu quero todos como primícias. Eu estava uma vez tendo comunhão com casais na Europa, casais que vivem na Europa, né? Porque os irmãos pediram uma ajuda. Dizem: irmão Miguel, você poderia ajudar tais irmãos? E aí daí eu disse: eu posso sim. Daí eu entrei no Zoom e eu disse: irmãos, aqueles casais, eu gostaria de ouvir a experiência de vocês. Todos eles falam: irmão Miguel, aqui nós trabalhamos muito, é meio difícil, porque todo mundo tem que cuidar para a sua vida, né? Manter-se. Tudo bem. Quero fazer uma pergunta para vocês. Por que vocês foram para a Europa? Eram de diversos países da América do Sul. Por que vocês foram para a Europa? Nós queríamos uma qualidade melhor de vida para os nossos filhos, para a nossa família, para a nossa casa, né? Diz: irmão, quantos anos vocês vão viver? Quantos anos vocês têm? Uns tinham 40, outros 50, outros 30. Diz assim: vamos dizer que vocês todos vivem até os 80 anos de vida. Daí, quantos anos restam para você? Alguns 30, outros 40.
Assim, e vocês estão dando esse duro para que tenham 30 anos ou 40 anos de uma vida melhor. Não é isso? Eu disse, o que se vocês querem o bem da sua família, uma boa qualidade de vida, vocês estão preparando sua família para ter uma boa qualidade de vida para reinar com o Senhor nos 1000 anos, ou vocês querem que sua família esteja fora dos 1000 anos? O que é mais importante, os 30, 40 anos que faltam ou os 1000 anos do reino? Qual que é mais importante? Vocês só preparam para o futuro melhor na terra. Onde está o encargo para o futuro no reino? Daí eles despertaram. Vocês não têm tempo por causa de uma vida melhor por 30 ou 40 anos. Vocês não se importam com os 1000 anos. Isso chocou. Queridas famílias, nós estamos vivendo para quê? Você sabe qual é a salvação dos nossos filhos e netos? Uma vida da igreja forte. Porque senão serão enganados pelo anticristo. Nós já tivemos comunhão com vários pais, em conferência de pais, e nós falamos. Satanás, ele já perdeu a esperança em vocês. Esses aqui não vão me adorar. Mas os filhos dele e os netos deles, eles vão me adorar. E o que você está fazendo para que seu filho e seu neto não adore Satanás nem anticristo? Vocês não percebem como nossa visão necessita ser aberta? Ainda dá tempo. Se nós começarmos nossa vida familiar no Espírito, vai dar tempo. Amém. E é isso aqui que nós precisamos então ver. E ainda mais no versículo 5 diz: e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. A questão da não se achar mentira significa você conseguir dominar a sua língua. Tiago capítulo 3, versículo 2: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Quanta destruição sua língua trouxe para sua casa? Vencedor, primícias. Controla a língua pelo Espírito. E aqui diz ainda também, eles não têm mácula. Efésios 5, versículos 25 a 27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. São aqueles que são lavados pela palavra de Deus. Um casal lavado pela palavra de Deus, uma família lavada pela palavra de Deus. Essas são as primícias. Você anela ou não anela?
para sua casa, para sua família. Amém. Ou o que você anela para sua família são as coisas dessa terra. O que eu anelo para minha família é isso aqui. Eu quero que minha família esteja presente ali, em Apocalipse 14. Você não quer? Amém. Deus está dando oportunidade para nós hoje. Vamos agarrar a oportunidade. Vamos ser os seguidores do Cordeiro, aonde quer que ele vá. Um casal de discípulos seguindo o Cordeiro. Amém?